Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, começa agora o programa especial. Cada vez mais, nós, mulheres, estamos ocupando papéis importantes na sociedade. Hoje, você vai conhecer algumas dessas mulheres. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, vamos conhecer Elizabeth Teles, gestora ambiental e cadeirante, Cristina Brasil, mestre em educação, que tem deficiência visual, as iniciativas da Casa da Mulher Trabalhadora e o trabalho realizado pela advogada Débora Prates, que tem deficiência visual. Elizabeth Teles é gestora ambiental e cadeirante. Ela conversou com a gente sobre vida, carreira e sobre a perspectiva pessoal dela sobre o papel da mulher com deficiência. Em uma área externa, Elizabeth, na cadeira de rodas, molha com um regador verde jardineiras com plantas. Me chamo Elizabeth Teles, tenho 55 anos, sou professora do ensino básico, 1ª a 4ª série, e sou gestora ambientalista também. Tive pólio com 1 ano e 3 meses. No ano de 2000, eu tive um câncer de mama. E devido a esse câncer de mama, tratamento, enfraqueceu meus músculos e devido a isso, eu tive que me adaptar à cadeira de rodas. Isso foi em 2002. Em questões de maternidade, eu decidi ser mãe. E a minha deficiência não me assustou, né? Tanto que quando eu fui fazer o exame, eu fui sozinha. Eu morava em Jacarepaguá ainda na época. Eu fui sozinha, fiz o exame, porque eu já sentia que eu estava grávida. E eu sabia que... Eu já sentia, pode acreditar, eu já sentia que seria um menino e naquele momento já tinha escolhido até o nome. Com 27 anos eu me tornei mãe. Foi aí que eu acordei. Vou à luta, vou passar a sair, quem quiser me aceite, quem não quiser não posso fazer nada. E assim eu fui. Hoje em dia eu sou subsíndica, né, no condomínio no qual eu moro, e são 408 casas. Ao total deve ter umas 3.000 e poucas pessoas. Eu tenho que resolver algumas coisas, como às vezes você tem que ver um cano que está furado, tem uma árvore que está caindo. Elizabeth entra em um escritório, acena para uma mulher e se aproxima de outra mulher, sentada a uma mesa. O mais importante é o respeito, né? Eu sou mulher sim, eu posso sair para trabalhar sim, você tem que me respeitar. Eu tenho capacidade sim, a mesma que você, homem, né? Porque as mulheres, antigamente, elas ainda tem umas que são criadas essa visão pro lar, né? É a mulher que tem que fazer tudo dentro de casa, é a mulher que tem que cozinhar, a mulher que tem que lavar, a mulher que tem que isso. Eu acho que essa visão está mudando um pouco. Eu falo por mim, Elizabeth. Eu acho que nós mulheres, já que ficamos a maior parte do tempo com as crianças, cuidando dos filhos, até homens, né? Eu acho que caberia nós mostrarmos aos filhos homens e até as filhas mulheres também, que não é porque você é homem que você é melhor e a mulher não, entendeu? A mulher não. Meu nome é Mauro Jorge Teles Soares, tenho 29 anos e sou filho da Elizabeth Teles da Silva. Eu tenho 2 mulheres que eu tenho mais como espelho na minha vida, que é minha mãe e minha avó. Minha avó por ter criado muitos filhos e me ajudou a me criar também, e minha mãe sempre me mostrando que a vida é feita de batalha, de luta, de perseverança. Ela mostrou para mim que a vida é para ser vivida. Se eu pudesse pôr um tema da minha vida com a minha mãe, eu botaria essas palavras: luta, perseverança, garra, humildade e dedicação. É o que minha mãe pôde demonstrar para mim e demonstra até hoje. Na cadeira de rodas, Elizabeth anda por uma calçada do condomínio. Passa por carros estacionados. Para as mulheres que sofreram algum acidente, eu digo para elas do fundo do coração. Eu sei que no começo é triste você poder se adaptar a uma nova forma, mas que elas comecem a mudar a visão delas
a visão de que elas estão vivas, que elas são capazes, que sonhem, mas que sonhem com os olhos abertos para poder ir atrás. Que elas tenham as suas metas. E tendo suas metas, elas podem realizar tudo que elas quiserem. Gente, a gente pode realizar tudo que a gente quiser. É só querer. Elizabeth anda pela calçada, passa por uma rampa azul com o símbolo universal das pessoas com deficiência pintado de branco. Mestre em Educação, Cristina Brasil é professora universitária e tem deficiência visual. Ela nos conta sobre a sua experiência acadêmica, profissional e fala sobre a importância da educação inclusiva. Em uma praça com bancos de cimento, árvores e folhagens, uma mulher caminha por um piso tátil, com o auxílio de uma bengala longa. Meu nome é Cristina Brasil, sou mestre em Educação, bacharel em Direito, licenciada em Pedagogia. Eu tenho curso de especialização em Educação Especial com ênfase em deficiência visual. Embora vocês não estejam percebendo, eu tenho baixa visão, o que significaria dizer que eu tenho 5% de visão. Em questões de leitura, eu uso apenas o olho esquerdo, que é onde eu tenho a visão central. O olho direito, eu tenho apenas a visão periférica. Eu entrei para a escola com 2 anos e meio, mais ou menos. Estudei sempre na mesma escola, foram mais ou menos 15 anos. Na educação infantil, eu não sabia que eu era diferente, que eu enxergava de forma diferente. Na verdade, eu acredito que eu só comecei a sentir isso na classe de alfabetização, o antigo CA, hoje, primeiro ano do ensino fundamental, que é onde começa a educação formal para a criança, né? Hoje se fala sobre a inclusão. Na época não tinha essa discussão da educação inclusiva, das questões de educação especial, isso tudo era muito restrito. É muito interessante porque as pessoas me perguntam, tá, como é que você fazia? A primeira coisa é, os meus amigos de escola sempre foram os meus mediadores. A gente ficava em filas, às vezes ou em duplas ou sozinho. Quando a gente ficava sozinho, eu era a única que ficava em dupla. O amigo do lado sempre foi o meu mediador, sempre. Isso é fundamental, né? Essa relação, porque, na verdade, inclusão é isso. Eu aprendia com os meus amigos e os meus amigos aprendiam comigo. Cristina anda pelo piso tátil, com a bengala na mão direita. Eu aprendi braille depois de adulta, em cursos de especialização que eu fiz, né? Cursos de extensão, mas eu sempre usei tinta. Provas ampliadas eu só tive no 2º grau, ensino médio hoje. Na verdade, eu sempre tive acompanhamento com uma lupa, uma super lupa modelo de Sherlock Holmes. Eu e a minha lupa a minha vida inteira. Eu não usei nenhum outro tipo de recurso, até mesmo porque esses aparatos tecnológicos são recentes. Foto, rosto de Cristina. Ela segura uma lupa na frente do olho esquerdo e sorri. Acho que uma das perguntas que eu mais ouvi na vida era, tá, e como é que eu posso te ajudar? Os professores, eles viam aquela situação e muitas vezes não sabiam. E aí eu brincava, dizia o seguinte, você tem que abolir do seu vocabulário este, aquele, aquilo, todo e qualquer pronome demonstrativo. Porque para quem não enxerga, o que você aponta está longe. Eu não conseguia ver. Então, você está fazendo uma explicação de geometria espacial. Porque aquele valor, que valor? Eu não enxergo o valor. Então, o que eu desenvolvi junto aos professores? Quando eles escreviam no quadro, eles liam exatamente as expressões, tudo. E, no mesmo momento, eu passava para o meu caderno. Quando eu desenvolvi isso, os problemas de cópia do caderno dos colegas diminuíram. Porque antes eu tinha que levar o caderno dos amigos para casa para copiar. Quando eu consegui desenvolver isso com os professores, a minha cópia era no mesmo momento, e o mais divertido é quando eu terminava os problemas antes da turma inteira, porque eu copiava junto e eu tinha agilidade de ficar soprando o resultado, era muito divertido. Cristina, sentada, segura, próxima às pernas, a bengala fechada. A minha primeira formação é no bacharelado em Direito, e o meu trabalho de fim de curso, a minha monografia, foi sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, porque eu sentia isso. Foi complicado, até então eu não tinha conseguido emprego e as pessoas sempre diziam, o seu currículo é muito bom.
né? Então, eu terminei a primeira graduação sem conseguir nenhum emprego e escrevi sobre isso. Pesquisei. Naquela época ainda, isso era uma novidade, quase não tinha, foi muito difícil conseguir escrever. E ali eu entendi que o direito não resolvia o meu problema, não respondia as minhas questões com relação à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, eu decidi estudar, entrar na área de educação mesmo, né? Eu entendi que a educação ela ia prevenir os problemas que eu tinha enquanto profissional, né? Enquanto uma pessoa que queria a inclusão no mercado de trabalho. Fiz o curso de pedagogia, só que durante o curso inteiro eu participei de pesquisa, de um laboratório de pesquisa voltado à inclusão. Fiz o mestrado em educação, com ênfase em políticas públicas, mas a pesquisa também estava voltada para a inclusão. Eu estudei um programa do MEC e eu queria saber o impacto desse programa dentro de uma escola, mas com o viés da inclusão. Foi muito interessante. Em termos de adaptação, né, nas faculdades, na primeira graduação, eu lembro, um professor ampliou a prova para mim. Teve um outro que foi muito engraçado, que ele fez uma prova muito clarinha e tinha uma letra que eu errei a letra a prova inteira. E ele percebeu isso. E foi muito interessante que ele falou assim, vem aqui, faz a prova oral. Porque ele viu que eu não vi. Uma outra dica também que eu sempre fiz é prestar atenção em aula, porque o que eu não consigo com o texto escrito, eu consigo absorver em aula. E aí a gente faz um equilíbrio da informação. Monitor em fundo branco com letras ampliadas na cor preta. Cristina desliza um mouse com leitor pela folha de um livro. Hoje eu atuo como professora universitária nos cursos de Educação Física e Psicologia, mais nas disciplinas pedagógicas por causa do curso de licenciatura em Pedagogia. Dou aula também de Metodologia Científica e em cursos de pós-graduação também, né, em Gestão Escolar e Orientação Pedagógica. Eu me amarro em falar para os alunos, vocês acham que eu não enxergo, né? Vocês só acham. Aí eles ficam olhando assim, com aquela dúvida, porque a minha audição é muito apurada. Então, aqueles cochichos, aquelas coisas todas, você escuta, você pega. Existe uma troca muito interessante, né? Eu ando muito em sala, eu troco muito com eles. O legal mesmo dessa troca de didática é que eu sempre aproveito a minha situação para ensinar eles a lidar com pessoas com deficiência. Olha, você nessa situação, com uma pessoa que não enxerga, você faz assim, é muito interessante, a aula compõe. Desde o primeiro dia em que eu dei aula na faculdade, eu tinha uma monitora. Qual é a ideia do monitor? Essa monitora, ela me ajuda com as pautas, que são muito pequenininhas, então ela ajuda no preenchimento das pautas, presenças, vigia a prova, né, na questões de prova, a monitora, ela literalmente é os meus olhos, porque eu não enxergo. Eu escuto, o sujeito não pode colar falando, mas se ele tiver um papelzinho, quem vai enxergar é ela. Se ele olhar para o lado, é ela que enxerga. Ajudar a lançar as notas no sistema, ela me ajuda com essas questões de nota. Então, na verdade, é um instrumental que é o meu problema. E esse instrumental visual, ela me ajuda. Sentada com a cabeça próxima ao papel, Cristina, com a lupa no olho esquerdo, desenha a lápis. Quando me perguntam se hoje a sociedade é mais inclusiva, se a inclusão nas escolas, toda essa relação, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, você falar sobre o assunto é fundamental. Você discutir a exclusão, você falar sobre a inclusão e principalmente a questão da inclusão perversa, que é quando você coloca uma criança em um determinado espaço, você não trata ela como deveria, né? Então, às vezes, ela fica num cantinho da sala, sem poder participar. E isso, para a pessoa que está ali naquele espaço, existe um sofrimento interno. É o que, às vezes, a gente chama de inclusão perversa. Você sofre ali. Você, às vezes, arruma um emprego e sofre porque existe o estigma, existe preconceito e você sofre. Você fica com aquilo dentro de você. E então eu acredito que você começar a falar sobre isso já é um passo gigantesco. Você colocar isso, porque quando você está sendo excluído, você simplesmente não existe. Você é invisível. E hoje a pessoa com deficiência, ela não é mais invisível.
ela participa na sociedade, ela está brigando por um espaço dela. É um início, né? A gente tem uma jornada gigantesca, mas, como eu costumo brincar, um passo de cada vez. E a minha vida, desde o início, foi um passo de cada vez. E com um passo após o outro, eu consegui chegar onde eu estou e vou chegar muito mais além, contanto que eu consiga respeitar o meu tempo, eu tenha consciência das minhas limitações e me proponha superar elas, porque nem sempre a gente encontra uma mão amiga, né? Às vezes a gente tem que se virar sozinho mesmo. Se tiver uma mão amiga, como todos os meus amigos de escola, sensacional. Mas se não tiver, eu não posso parar, eu tenho que continuar, mesmo que seja só com a minha lupinha mesmo. A ponta da bengala desliza no piso tátil, ao lado dos pés de Cristina. Ela sai da praça e chega à rua, ao lado de um estacionamento. A assistente social Jéssica Kravizuk faz parte das oficinas de apoio a mulheres com e sem deficiência da CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, uma organização feminista que promove os direitos e a autonomia das mulheres. As oficinas são mediadas pela voluntária Thaís Victa, formada em letras, com pós-graduação em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Thaís tem deficiência auditiva. Banner na cor rosa. Em letras brancas, CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora. Eu me chamo Jéssica Kravizuk, tenho 25 anos, sou assistente social. Eu participei do curso da CANTRA do ano de 2015 e 2017 e a partir desse ano eu comecei a fazer parte do núcleo na produção do material que vai ser utilizado para a campanha desse ano, que é contra relacionamento abusivo. E no ano de 2017 o CANTRA veio com essa proposta de no curso ter a Thaís que trouxesse como mediadora as necessidades, as especificidades e passasse para a gente a importância da gente entender também a mulher com deficiência. Escutar essa mulher e não falar por ela. Eu não tenho como falar sobre as necessidades de uma mulher com deficiência se eu não sentar com essa mulher e não escutar e o local de fala não ser dela. A importância que as mulheres com deficiência venham fazer parte do movimento de mulheres é que elas se sintam representadas e que elas tenham um local de voz. Quem tem que falar sobre a mulher com deficiência, quais são as necessidades, é uma mulher com deficiência. Jéssica e uma mulher de pé ao lado de uma mesa com folhetos. Meu nome é Thaís Victa, tenho 30 anos, tenho deficiência auditiva, oralizada. Eu fui convidada para participar desse núcleo. E é um núcleo composto por jovens de 15 a 29 anos. E a gente se reúne para montar um material de encontros de formação. A gente faz uns seminários, às vezes, de imersão, que duram 3 dias durante o final de semana. A principal proposta, quando você fala de violência contra as mulheres, é deixar disponível para todas as mulheres quais são os locais que elas deveriam procurar quando elas se encontram numa situação de violência. O que elas devem fazer? Quais são as pessoas, os profissionais, as redes que existem na sociedade para apoiar elas dessa forma. As mulheres com deficiência também precisam meio que perceber que elas também podem procurar essas redes. E mesmo com toda a dificuldade que a gente tem para encontrar acessibilidade, intérpretes, audiodescritores, as redes também vão se preparar a encontrar alguma maneira também de atender essas mulheres. E a gente vai dispor durante todos esses encontros, todas as oficinas, durante a construção das campanhas, a gente está tentando deixar os materiais mais acessíveis possíveis e a gente precisa delas para somar com a gente também nesse debate, dessas discussões sobre capacitismo, sobre como as mulheres com deficiência podem fortalecer as nossas redes de atendimento às mulheres com as especificidades delas também. A gente está aberta para atender todas as mulheres com deficiência. A gente tem o site cantra.org.br e temos o Facebook Cantra, da Casa da Mulher Trabalhadora, e o endereço aqui no Rua da Lapa, 180, na sala 186. O nosso telefone é 0 operadora 21 2544 0808. Jéssica e outra mulher conversam. Elas e Thaís saem da sala.
A advogada Débora Prates fala sobre questões relativas à legislação e inclusão de mulheres com deficiência. Débora é presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros e tem deficiência visual. Mesa de centro com livros e revistas. Sentada em um sofá, uma mulher de óculos escuros usa o celular. Eu sou Débora Prates, tenho 60 anos, sou advogada. Eu sou cega faz cerca de 10 anos e hoje eu estou presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros. A Comissão da Mulher do IAB, ela é uma comissão para as mulheres com e sem deficiência e nós procuramos integrar as minorias, as singularidades e dar voz para as mulheres que em tese não têm voz. Eu fiz uma palestra em Sergipe que o tema era assim, direito, onde está e para que serve? Então eu foco mais nessa conscientização, nesses exercícios de acessibilidade atitudinal, como uma forma de você conscientizar e a sociedade nos enxergar como iguais. Então aí a legislação vai ser cumprida, que é no momento em que você conscientiza, no momento em que você educa, as coisas passam a fluir como está fluindo no IAB, por conta da conscientização. Bem, nós temos a Convenção de Nova York, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, desde 2008. O Brasil é signatário e ela tem status de emenda constitucional, portanto, é a própria Constituição. E ela recepciona, ela nos agasalha, as mulheres, muito bem, porque ela fala da proteção em relação à mulher com deficiência. E aí veio a LBI, agora, em 2015, Lei Brasileira de Inclusão, que garante o direito às mulheres, à não violência, ao direito a maternar, a reclamar. Mas eu acho que nós precisamos nos empoderar, as mulheres com deficiência precisam estar empoderadas, nós precisamos frequentar mais os coletivos feministas, isso é importante a gente marcar um território, nós temos que estar presentes, nós precisamos nos aproximar das mulheres sem deficiência para que, inclusive, convidá-las a nos recepcionar. Como iguais, isso nós vamos ganhar força através desses movimentos e eu acho que nós temos sim que denunciar todas as violências que nós sofremos, nós temos que ter coragem e pedir ajuda se não conseguirmos por conta própria, para que cheguemos nas delegacias para denunciar as violências, é que nós vamos conseguir que as acessibilidades, eu falo a interpretação em Libras, eu falo o trato, que as autoridades aprendam, que as delegadas aprendam a trabalhar conosco, para isso nós temos que estar presentes. Então é isso, eu acho que o caminho é o empoderamento, é nós nos sentirmos capazes, é só a gente indo que a coisa vai realmente acontecer. Eu acho que conviver com as diferenças é algo que nos engrandece, é algo que nos abre caminhos, horizontes, inclusive que nos empodera. Eu acho que de parte a parte isso é muito benéfico para as duas, para a mulher sem deficiência e para a mulher com deficiência também. E quando nós passamos a estar juntas, a ser incluídas, nós passamos a ser vistas. E aí as coisas começam a fluir. Eu acho que está faltando essa aproximação. E eu acho que cabe a gente ir até esse segmento das mulheres sem deficiência, porque aí quando a gente passa a ser vista, a gente passa a ser incluída nas rodas de conversa, nos eventos. E nessa interação, a gente vai educando, a gente vai desconstruindo e construindo. É isso. Eu acho que desconstruir é a palavra. No momento em que a sociedade entender que nós somos sujeitos de direitos e também de obrigações e que a sociedade nos recepcionar, a sociedade vai se desconstruindo e vai nos ressignificando. Eu acho que o grande barato é a ressignificação do conceito da pessoa com deficiência, que nós podemos, que nós somos capazes e que nós somos iguais. Na sala de jantar, agachada,
Débora acaricia o cão guia de pelo caramelo e sorri. O programa especial de hoje fica por aqui. Você é uma mulher ou conhece alguma que faz a diferença? Então, poste uma foto no perfil de sua rede social com a hashtag Programa Especial _mulher. Quem sabe a sua foto não aparece nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ou também através do nosso site, programaespecial.com.br. Grande beijo! Até semana que vem!